Se você está começando no audiovisual e está tendo dificuldade de encontrar os seus clientes, está difícil conseguir fechar por aquele preço que você acha justo, eu tenho uma notícia boa para te contar. A culpa é sua, você está procurando da maneira errada e hoje eu vou te dar um atalho que vai fazer com que você consiga achar mais clientes, consiga ter mais trabalhos e consiga destravar de uma vez no audiovisual. Uma das perguntas que eu mais recebo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, é como conseguir fechar mais clientes, a dificuldade de conseguir se conectar com esses clientes. Às vezes a concorrência está ficando cada dia mais apertada, tem muito videomaker. Como que eu faço para chegar nessa pessoa que eu quero fazer esse vídeo e conversar com ela e fechar negócio? Aqui na Sala do Fã eu tive esse problema também quando eu comecei lá no início. E uma coisa que eu sempre fiz, que me ajudou demais, foi ter parcerias, tá? Conseguir ter parceiros que me ajudassem nesse negócio. Então, o que seriam essas parcerias? Vamos pensar no seguinte, o meu cliente ele tá por aí no mundo. Eu não conheço ele, mas eu sei que ele tá por aí. Porque o mundo tem bilhões de pessoas, não é possível que o meu cliente não tá por aí. Eu preciso achar essa pessoa. Eu posso sair procurando por aí e ter uma maior dificuldade, ou eu posso achar alguém que já conhece essa pessoa. Pensa só, então isso facilita. E quem que é essa ponte em comum entre eu e o meu cliente final? O seu parceiro, a pessoa que vende alguma coisa para o seu cliente. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho com vídeo para redes sociais. Quem poderia ser essa ponte para mim? Um gestor de tráfego, uma pessoa que faz tráfego pago para alguém, ou uma agência de marketing, por exemplo. A agência de marketing ela já tem um cliente que precisa produzir conteúdo e às vezes ela não tem um videomaker. Então, se eu acho uma agência de marketing que tem 10 clientes, olha só, com um tiro eu acertei, 10 coelhos é paia, né? Mas eu peguei 10 potenciais clientes apenas com um único cliente. E você pode construir uma parceria. É claro que quando você fecha um parceiro, você está sucinto a ter uma margem de lucro menor. Porque, por exemplo, a agência talvez ela vai cobrar do cliente e ela vai tirar uma beirada para ela, né? Depende da sua negociação com essa pessoa ou com essa empresa. Mas, pelo menos, você começa a rodar no mercado, você começa a ter mais trabalhos e vai tendo mais clientes com o tempo. Você vai sendo reconhecido pelo seu trabalho, você tem volume de trabalho. E tudo que um videomaker precisa para evoluir é volume. Volume. Depois, com o tempo, tô com muito volume. Aí você começa a cobrar mais caro, pôr mais pessoas dentro da sua equipe e aí em diante. Aqui eu dei o meu exemplo do meu negócio. Mas, por exemplo, vou dar um outro exemplo para ilustrar melhor. Você quer fechar vídeos de casamento, tá? Vou dar um exemplo de casamento. Você ficar indo atrás de noivo e noiva vai ser uma parada muito complexa, muito difícil. Só que você fechar uma parceria com um cerimonial pode ser excelente para o seu negócio. Entende a diferença, o tanto que um parceiro pode potencializar o seu negócio? Isso vai servir também, às vezes, uma parceria que eu tenho há muito tempo com fotógrafos. Tem empresas que são focadas em fotografia e não querem fazer vídeo. E às vezes, é o seu caso, você faz vídeo e não domina tanto foto, tá? Sempre dando exemplos. Junta com essa pessoa, porque ela vai poder te indicar e você vai poder indicar ela. E para mim, isso é o melhor dos mundos, porque você resolve o problema do seu cliente. Quando você tem uma rede de apoio, você tem uma rede de parceiros e o seu cliente precisa de algo, por exemplo, Fandango, você tem uma agência de marketing para indicar? Você faz esse tipo de trabalho? Chega muito essa pergunta para mim de pessoas aleatórias. Você trabalha com marketing? Falo, não, eu não trabalho com marketing, eu faço vídeos, mas eu tenho um gestor de tráfego para te indicar. Eu tenho um copywriter, eu tenho uma agência de marketing, eu tenho um design gráfico, eu tenho toda essa minha rede de apoio porque eu resolvo o problema desse cliente e toda vez que ele precisar de alguma coisa, ele vai recorrer a mim. Eu viro um ponto de referência para ele. Eu tenho sinergia com ele, eu me conecto mais com ele. E isso vai fazer que no longo prazo esse cara esteja sempre comigo. E uma coisa que muito videomaker negligencia e assim, é feio, é foda, é o cliente que já está com você. Então, às vezes, a gente já fechou, a gente não quer saber daquele cliente. Não, esse cliente é mais importante, às vezes, do que um cliente novo. Então, às vezes, você cobra um pouco menos dele, tá lá todo mês fazendo trabalho com ele, mas é essa pessoa que, na hora que você estiver apertado, vai estar colocando dinheiro no seu bolso. E outra, se o seu cliente cresce, começa a se dar bem, você junta e vocês têm uma parceria boa, essas outras pessoas também que estão em volta de você,
e isso vai potencializar o seu crescimento. E um dos grandes segredos no audiovisual é esse, é você saber que o seu faturamento não é só imediato, você tem que pensar a longo prazo, você tem que construir relações, tudo na vida é network e no audiovisual não é diferente. Então pare de sair garimpando, tentando achar cliente num monte de lugar e tenha um pensamento um pouquinho mais estratégico. Eu tenho certeza que se você começar a procurar as pessoas certas para o que você quer fazer, gastar uma energia em vez de sair atirando para tudo que é lado, você vai conseguir ter sucesso. E é muito importante para mim que você que está desse lado assistindo, ficou aqui até agora, dê seu feedback, se é um assunto que é pertinente, se essa informação te ajudou, para eu conseguir ajudar mais pessoas e para eu saber quais temas eu vou falar mais aqui com vocês. Então eu sempre respondo todo mundo, eu sempre interajo com todo mundo e a sua interação é muito importante. Então te espero no próximo vídeo, vai fazer seus relacionamentos, vai construir sua rede de network que eu tenho certeza que você vai voar no audiovisual. E conte comigo. Um abraço, até o próximo vídeo.